Meu nome é Lorenzo Miguel, vou estar apresentando agora 4 áreas que apresentam erosão. Essas áreas serão demonstradas em vídeo e esses vídeos serão para a disciplina de manejo e conservação do solo e da água. A primeira área, como vocês podem observar, é uma área de pastagem em uma propriedade em Diamantino. Essa área, como vocês veem, apresenta erosão laminar por conta do escoamento da água. É uma área que apresenta declividade e como não foi feito um manejo adequado do solo, com curva de nível e uma estruturação, e acabou ocorrendo essa formação dessa erosão laminar que acabou levando as partículas do solo, deixando essa vala, esse sucro, prejudicando assim o desenvolvimento e ainda correndo risco de aumentar e prejudicar ainda mais a área e causando ainda mais estrago, além de levando as partículas do solo para rios e lagos. Continuando, como vocês podem observar nas gravações, essa erosão está bem desenvolvida, apresenta aí um estágio mais avançado em certos pontos. É uma erosão já longa que apresenta diferentes estágios. Alguns pontos ela está mais desenvolvida, ela cavou o solo e fez alguns buracos. Outras áreas ainda continuou mais laminar, outras se tornou uma erosão de sucro, mas e também uma erosão extensa por conta desse mal drenagem do solo. Isso acaba acontecendo e levando uma grande quantidade de partículas do solo, causando assim um grande estrago. Uma das maneiras para evitar esse tipo de dano causado pela erosão é o terraceamento da área. Fazendo um levantamento e o planejamento adequado, pode-se evitar esse tipo de coisa. Também essa área apresenta uma quantidade muito baixa de matéria orgânica sobre o solo. Isso é um dos motivos que pode ter influenciado o aparecimento dessa erosão. Como não há um manejo adequado nessa área, a erosão acabou se desenvolvendo em pouco tempo. Essa área foi mexida não tem mais do que 2 meses e apenas com o início das chuvas rapidamente formou essa erosão, levando uma grande quantidade do solo e causando aí essa erosão laminar, que pode ser vista aí, ela é extensa e tem diferentes níveis de dano por conta aí do terreno que tem declividade e não foi realizado em um manejo adequado. Está apresentando agora a segunda área de erosão, também é uma área de pastagem, onde a pastagem foi implementada tem mais ou menos 45 dias. A área foi quebrada, gradeada, foi feito o plantio da semente a lanço, depois passada a grade niveladora. E com o início das chuvas, com o terreno com declividade, houve houve a criação dessa erosão por conta da declividade, a enxurrada da água, por não ter sido encaminhada corretamente, acabou causando essa erosão laminar, levando todas as partículas do solo superficial, prejudicando assim o desenvolvimento e até mesmo a germinação do capim em torno dessa área. Em algumas pontos dá para ver que o desenvolvimento foi reduzido por conta aí da remoção da, das partículas do solo. Essa erosão ela é extensa, também tem diferentes níveis. Áreas que estão mais profundas, se formou sucros, outras áreas estão mais superficiais, que houve então essa lavagem do solo. Uma das maneiras que poderia ser feito aí para evitar isso deveria ter sido feito o levantamento, a topografia da área e ser realizado curvas de nível, o terraceamento na área para fazer essa quebra da água e evitar que ela ganhe força e acabe criando esses caminhos, levando as partículas do solo embora, assim prejudicando a área em si e causando problemas no desenvolvimento da pastagem. Vocês podem observar aí os graus e os níveis de erosão. Algumas áreas estão mais afetadas, outras a erosão não está tão avançada, mas se observa aí a grande quantidade de solo que foi aí drenada, foi levada aí para essa enxurrada. E se não for feito aí um manejo
preventivo, um manejo rápido dessa área, essas erosões vão aumentar, podendo se tornar vossorocas e prejudicar ainda mais. Aí, como vocês podem observar, a área ainda, muita quantidade de partículas do solo escorreu por conta disso, e tem partes delas onde a erosão se bifurcou e ainda aumentando ainda mais os caminhos e levando ainda maior quantidade de partículas do solo. Então aí o manejo aí com um manejo adequado é o melhor método aí com curvas de nível para evitar aí esse solo seja levado e perdido. A terceira área agora é de um capim-elefante, o capim-açu, também é no município de Diamantino. Nela, como vocês podem observar, tem um início aí da erosão laminar por conta aí da declividade do terreno e das chuvas intensas. Houve aí esse início do transporte das partículas do solo, deixando aí as raízes das plantas expostas e prejudicando aí seu desenvolvimento. Vocês podem ver aí que não está em um estágio muito avançado, mas já está movendo muitas partículas do solo. Algumas estão sendo barradas por conta do desenvolvimento das plantas, mas ainda dá para observar que o solo está sendo lavado, que está perdendo a camada superficial. E uma maneira de evitar isso é fazendo aí o levantamento do terreno e fazer aí curvas de nível para tentar controlar a velocidade da água e evitar que ela passe e saia levando, criando essas erosões. E a quarta área que vai ser apresentada agora é em um talhão de cana-de-açúcar no município de Campo Novo dos Parecis, onde se observando percebeu que o início dessa erosão ocorreu na estrada onde divide os talhões. Com a estrada apresenta um grau de declividade, o escoamento da água tomou força adentrando o talhão, formando assim o início de uma erosão laminar de que apresenta diferentes estágios. Observando nas filmagens, se pode ver aí então que algumas áreas possuem bancos das partículas do solo que foram ficando sedimentadas ali por conta das raízes que seguraram. Mas quando você continua andando pelo talhão, você observa uma grande quantidade de partículas do solo que foram levadas e que essas erosões em certos pontos estão mais avançadas do que outros e ela não é curta. Se percorrer uma longa distância do talhão, você observa que essa erosão percorre quase todo o talhão e movendo uma grande quantidade de solo. E aí você observa nas imagens esses bancos de areia que são as partículas do solo que foram transportadas de outras áreas e ficaram sedimentadas ali. Mas quando você percorre áreas mais a fundo, você percebe que a erosão não parou por ali, ela continuou seu caminho em alguns pontos, se tornando uma erosão de sucro, com profundidade até 1 palmo de profundidade que ela conseguiu escavar no solo, assim prejudicando a área.